Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Um programa feito para adorar e louvar ao Senhor Jesus. Orações, a poderosa palavra de Deus, notícias e, claro, a sua participação toda especial. Ouça, participe e compartilhe. Programa Lírio no Lar, o programa da melhor idade. A apresentação, pastor Ivan Dias. Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu já estava com saudade de vocês, hein? Vai tudo bem? A paz do Senhor para você que está aí preparando aquela refeição maravilhosa. Aquele cheirinho de café, hein? Nunca mais eu fui convidado, é isso mesmo. Glória a Deus por isso. Obrigado pela sua audiência. Hoje estará conosco o bispo Luiz Cláudio, falando sobre a eternidade. O céu nos espera. O apóstolo Paulo, ele disse: se não houver um céu, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Glória a Deus. Mas nós cremos firmemente nas promessas do Senhor Jesus. E ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Estamos acreditando nisso. É para lá que nós iremos. Louvado seja Deus. Fique aí conosco. Daqui a pouco ouviremos o bispo Luiz Cláudio. Você está ouvindo Programa Lírio no Lar, o programa do vovô e da vovó, para pessoas da melhor idade. Programa Lírio no Lar. Esses louvores você só ouve aqui. Eita, glória a Deus, que coisa linda! Este louvor, amados, eu coloquei para nós ouvirmos, porque tem uma pergunta muito interessante. Por que deixaram de falar no céu? Por que será que tem deixado de se pregar sobre o céu? Por que será que alguns cristãos não têm mais a esperança, a expectativa de morar na glória celestial? Será que deixaram de falar no céu? Por que será que perderam o interesse? O céu é a nossa realidade. O apóstolo Paulo, ele escreveu aos Filipenses dizendo: a nossa pátria está no céu. O céu é uma realidade. E no programa de hoje, o bispo Luiz Cláudio irá falar sobre a eternidade. E não tem como falar de eternidade e não pensar nos céus. Louvado seja Deus. Amados, vamos fazer uma oração. Chegou um pedido de oração aqui da nossa irmã Verani. Ela pediu que orássemos pela mãe dela, a senhora Anastácia Silva Sampaio. Se você também precisa de oração, oremos em o nome do Senhor Jesus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em o nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, nós nos unimos em oração, Senhor. Pai Santo, nós recebemos o pedido de oração da nossa irmã Verani,
pediu que orássemos pela a mamãe dela, a senhora Anastácia Silva Sampaio. Ó Deus amado, Tu és o Deus onisciente e o Senhor sabe exatamente o que a senhora Anastácia está necessitando. Ó Deus querido, e nós nos unimos em oração para pedir ao Senhor a manifestação da Tua misericórdia, a manifestação da Tua graça, e que a senhora Anastácia seja tocada pelo Senhor. Pai, esta canção que nós acabamos de ouvir, ela diz que há uma presença do Senhor que toca em pessoas. Que esta presença possa tocar na senhora Anastácia e ela seja abençoada em o nome do Senhor Jesus. Também, Senhor, abençoe a Verani, Senhor, que nos pediu esta oração. Pai, pessoas que também estão orando conosco. Visita a casa da nossa irmã Marli. Abençoa a filha dela, que também está cometida, ó Deus, de uma virose. Espírito Santo, em o nome de Jesus, eu coloco diante de Ti todos os que estão orando comigo e que eles sejam abençoados em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Nós iremos ao intervalo e voltaremos já já. Fica aí. Boneca das Unhas, estúdio de alongamento. Alongamento de unhas com fibra de vidro. E você só precisa fazer a manutenção uma vez por mês. Além da praticidade de estar sempre pronta, o esmalte não descasca. E você pode escolher a cor, o formato e o tamanho que quiser. A única desvantagem das unhas com fibra de vidro é que quem usa uma vez nunca mais quer tirar. Método natural e resistente. Boneca das Unhas, estúdio de alongamento, localizado na rua Doutor Oswaldo Ribeiro, número 198, Mara Vista Empresarial, sala 505, ao lado do Jax Janine, Ondina, Salvador. Siga no Instagram e saiba mais, @Boneca das Unhas. Para aqueles que buscam energia e para os que vivem intensamente, o Açaí no Quilo é o parceiro ideal. Uma fonte de vitalidade para os dias de aventura e os desafios cotidianos. Com mais de 44 unidades na Bahia, sendo uma delas bem pertinho de você, na Avenida Cardeal da Silva, Federação, em frente ao posto de gasolina. Contamos agora com o delivery. Peça através do aplicativo iFood e receba o potinho da felicidade. Descubra a verdadeira essência do açaí em cada colherada. Açaí no Quilo, onde a saúde encontra o prazer, onde a energia se une ao sabor. Glória a Deus, amados. Estamos de volta. Daqui a pouco o Bispo Luiz Cláudio estará conosco falando sobre a eternidade. Nós iremos morar no céu. É o que diz as Escrituras Sagradas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar um passeio no céu, amados? Você tem coragem de ir até o céu? É possível, sim. Pelas Escrituras, nós podemos imaginar como é este lugar maravilhoso. Vamos lá! Glória a Deus! Vamos perguntarem o que você ouve no YouTube, responda. Programa Lírio no Lar, o programa para as pessoas da melhor idade. O primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz no YouTube. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz do YouTube.
A Farmácia Paz Trindade também é farmácia popular do Brasil, do governo federal. Temos medicamentos genéricos com até 80% de desconto, além de uma grande variedade de cosméticos e um ótimo atendimento. Venha conferir. Rua Pedro Gama, número 124, no bairro da Federação, em frente à TV Aratu. Ou faça seu pedido pelo telefone 714101-1778. WhatsApp 71996465134. Entregamos em domicílio. Farmácia Paz Trindade. Credibilidade, preço justo e o melhor atendimento é aqui. JJ Materiais de Construção, construindo sonhos, tudo num só lugar, pertinho de você. Trabalhamos com materiais elétricos, materiais hidráulicos, pisos, tintas, ferramentas, telhas, areia, madeiras, cimento, tubos, conexões e muito mais. Ligue ou peça pelo WhatsApp 71 3230 4531, 719 9178 3663, Instagram @JJ Construção SSA, Ladeira Manuel Bonfim, número 80, Engenho Velho da Federação, em frente ao antigo módulo policial, Salvador, Bahia. JJ Materiais de Construção, construindo sonhos. Glória a Deus, amados! A igreja vai subir. Se você não acredita, é um problema seu. Aleluia! Eu creio. Estou aguardando com muita fé a volta do Senhor. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar lugar para que onde eu estiver, vós estejais também. Louvado seja Deus! E se você também acredita, dá um glória a Deus aí. Daqui a pouco o bispo Luiz Cláudio estará falando sobre a eternidade. Amados, nós iremos morar no céu. Louvado seja. Está na hora de ouvirmos a palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Glória a Deus para quem vai morar no céu. Por favor, bispo Luiz Cláudio, queremos ouvir sobre a eternidade. Por favor, fique à vontade. Vamos ouvir uma mensagem com o bispo Luiz Cláudio. Aleluias, glórias ao nome do Senhor Jesus. Amados, Pai do Senhor Jesus, queridos, tudo bem com todos vocês? Pastor Ivan Dias, a paz do Senhor Jesus, amado. Deus seja louvado pela sua vida. Deus abençoe a sua família. Amados, louvado seja Deus. Vamos compartilhar da palavra de Deus, subordinada ao tema a vida eterna. Ainda que não seja todos que desfrute do conhecimento da realidade da vida eterna, mas alguns acreditam na sua existência, aleluia, na veracidade da vida eterna. Existe um ditado popular a respeito da morte, que quando a pessoa morre, acabou. Desceu a sepultura, o corpo virou pó, acabou aí. Mas é um ditado popular errôneo, errado, porque a vida eterna, ela é pós a morte. Bendito seja o nome de Jesus. Duas perguntas sobre a vida eterna. O que é e onde encontrá-la? Bendito seja Deus. Pois
o que é a vida eterna? Senão, como está descrita, aleluia, nas Escrituras Sagradas, como uma vida sem fim, uma vida sem limite de tempo, uma vida de plenitude, pois o próprio Jesus, no capítulo 10 do livro de João, na altura do versículo 10, a parte B, ele mesmo vai dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta vida abundante, vida em plenitude, é sinônimo de vida eterna. O próprio Jesus, ele ensinou, pregou e anunciou sobre a vida eterna. Na altura do capítulo 17 do livro de João, você vai abrir a escritura comigo. Livro de João, capítulo 17, no versículo de número 3. Está escrito assim: louvado seja o nome de Jesus, aleluia. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, como único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Então, Jesus, falando sobre a vida eterna, ele explica que a vida eterna é esta. A vida eterna é isto, que conheçam a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a vida eterna está associada ao conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É isso que diz o capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só como Deus verdadeiro, aleluia, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então está associada nesse versículo ao conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Porque está associada ao conhecimento de Deus e a do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus, ele é um Deus eterno. Deus é um Deus eterno. E por ser eterno, aleluia, quem tem a vida eterna desfrutará desta vida em conhecer a Deus. Em suma, em trocadilho, quer dizer, para se conhecer a Deus, vai se precisar de uma vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Pois no capítulo 9 do livro do profeta Isaías, versículo 6, está escrito o seguinte, abra comigo, Isaías, capítulo 9, versículo de número 6, por gentileza. Glória ao nome de Jesus. Está escrito assim, capítulo 9, versículo 6 do livro de Isaías. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome, o nome deste menino, será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, no nome do menino constará este nome também, Pai, além de Conselheiro, Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz,
Deus forte, Pai da eternidade. Oh, glória! Se Ele é Pai da eternidade, Ele foi quem gerou a eternidade. Por ser eterno, Ele gerou a eternidade. Bendito seja Deus. No capítulo ainda do livro de Gênesis, capítulo de número 21, versículo de número 32. Gênesis 21, 32. Vamos ler alguns versículos, porque eu pretendo dar continuidade deste tema, a vida eterna, durante algumas segundas-feiras, se Deus permitir, e também o primo de João Batista. Louvado seja Deus. O Abraão, ele plantou um bosque, um jardim em Berseba e invocou o nome do Senhor, chamando de Deus eterno. Capítulo 21, versículo 32. Aqui, aleluia, 21, 32. E plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. Aleluia. Plantou um bosque em Berseba e lá nesse bosque invocou o nome do Senhor, Deus eterno. Então já desde o início se conhecia Deus como Deus eterno, o Deus de eternidade. No capítulo 33 do livro de Deuteronômio, aleluia, versículo de número 27, também existe uma porção dessa escritura, 33, 27, por gentileza. Abra aí comigo, por gentileza. Capítulo Deuteronômio 33, 27, que está escrito assim, aleluia, o Deus eterno te seja por morada. O Deus eterno te seja por morada, e por baixo de ti estejam os braços eternos. O Deus eterno te seja por morada, e por baixo de ti, te sustentando, estejam os braços eternos. Claro que de Deus. Aleluia. Então, alguns versículos nos comprovam sobre a eternidade de Deus. No capítulo 90 do livro de Salmos, versículo 1 e 2, louvado seja Deus, o salmista, aleluia, a oração de Moisés, ele ora dizendo assim, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração a geração. Antes que os montes nascessem, porque Tu formaste a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Aleluia. Então, oração de Moisés. Quando Moisés estava falando com Deus, ele estava dizendo, aleluia, antes que os montes nascessem, ou Tu formaste a terra, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Louvado seja. Então, é uma doutrina tanto do Velho Testamento, como também do Novo Testamento. Bendito seja Deus. Nós vamos ver o livro de 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 17. Aleluia. Glória ao Deus Todo-Poderoso. Está escrito assim, ora ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Quando a Escritura fala assim, para todos sempre, essa palavra já está, aleluia, incluindo, está dizendo que é de eternidade
a eternidade, que é para todo sempre, que é de maneira eterna. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós vimos que Deus, ele é autoexistente. Deus, ele é autoexistente. O que é ser autoexistente? Aleluia! Aquele que tem vida em si mesmo. Deus não foi criado por ninguém. Deus, ele é autoexistente, aquele que vive por si mesmo. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus Cristo. E a Escritura Sagrada diz isso. Capítulo 5 do livro de Evangelho de João, versículo 26. Glória a Jesus. João, capítulo de número 5. Louvado seja Deus. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia. Acompanhe, por gentileza. Vamos juntos. Aleluia. Aprender sobre a vida eterna. Capítulo 5, versículo 26, está escrito assim: ora, porque como o Pai tem vida em si mesmo, autoexistente, porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Aleluia. Do mesmo jeito que o Pai é, o Filho também é. Bendito seja Deus. Como o Pai tem em si mesmo a vida, o Pai tem a vida em si mesmo. Aleluia. Assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, os dois compartilham, aleluia, da mesma essência. Por isso que Jesus disse: eu e o Pai, nós somos um. Por isso que Jesus disse, no capítulo 17, do livro de João, versículo 3, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, como o Pai é autoexistente, o Filho também tem a vida em si mesmo. Glória ao nome de Jesus. Esses são os versículos que comprovam e mostram, aleluia, que Deus é um Deus eterno. Mas a pergunta é: a vida eterna, o que é? Aleluia. A vida eterna, o que é? É um tempo ilimitado? É uma vida sem fim? Aleluia. É uma vida de plenitude? Louvado seja Deus. De maneira simples e clara, a vida eterna é Deus. Deus é a vida eterna. Bendito seja Deus. Olha comigo, livro de Salmos 102, capítulo 102, do livro de Salmos, por gentileza. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu espero você abrir aí as Escrituras Sagradas. Ainda temos um pouquinho de tempo. Abra comigo as Escrituras Sagradas. Salmo 102, versículo 25 ao versículo 27. Aleluia. Está escrito assim: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Desde o tempo passado, desde a antiguidade, eles, os céus, a terra, eles perecerão, mas tu permanecerás. Os céus e a terra não foram feitos para serem eternos. Está escrito que eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, os céus e a terra, como uma veste, envelhecerão.
aleluia, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarás mudado. Agora versículo 27. Mas tu és o mesmo, aleluia, e os teus anos nunca terão fim. Então, o salmista, ele faz uma separação, mesmo a criação, os céus e a terra, que foram criados, formados desde a antiguidade, eles serão mudados, eles serão envelhecidos, eles perecerão, eles deixarão de existir, mas o texto vai dizer, mas tu permanecerás, aleluia, mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Já que a vida eterna é um tempo sem fim, é um tempo ilimitado, sem fim, é uma vida sem fim, uma vida ilimitada. Então, só tem um que, aleluia, é de eternidade, eternidade, que é Deus. Então, a vida eterna, o que é? A vida eterna é a vida que não tem fim, é Deus. Então, a vida que não tem fim é a vida de Deus, porque Ele é autoexistente. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E deu também ao Filho essa autoexistência, a vida eterna também. Louvado seja Deus. Então, a vida eterna o que é? Responda comigo. Pergunta assim, a vida eterna o que é? Responda comigo. A vida eterna é uma vida sem fim. E o único que é o autor da vida é Deus. Aleluia. Jesus disse o seguinte, João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Ele é a vida eterna. E quem quiser ir ao Pai eterno, precisará, aleluia, atravessar e através do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a vida eterna. Pastor Dias, Deus abençoe. Até a próxima. Fica com Deus. Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Eita, glória a Deus! Este é o segredo para ir morar no céu, para passar a eternidade com Deus. É seguir a Jesus Cristo. Bispo Luiz Cláudio, claro que nós queremos ouvir as próximas mensagens. Por sinal, nós estamos desejosos de irmos morar nas mansões celestiais. É muito bom ouvir palavras que nos trazem esperança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe.